Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é para contar um pouco da minha história, mas eu espero que seja um vídeo rápido, que não fique tão cansativo para vocês aí, né? Eu só gostaria de compartilhar um pouco das minhas vivências, né? Que esse é o meu objetivo, compartilhar com as outras pessoas aquilo que eu aprendo, que eu aprendi, né? Durante a minha trajetória aqui. Eu vou contar a história do sobrado. É um sobrado que deu muito o que falar na época, né? Que eu falei que ia construir, porque foi assim. Eu, eu tive a oportunidade de comprar um terreno. Eu precisava sair de onde eu estava, então essa oportunidade apareceu, né, de comprar esse terreno. Mas era um terreno num lugar afastado do centro, bem afastado do centro, que é na área continental de São Vicente. E, mas eu vim numa época em que, bom, lá, tudo começou em 1995. Era um lugar ainda pouco povoado, né? A área continental de São Vicente. Ninguém queria essa área porque era uma área de difícil acesso pelo problema do transporte. Então nós viemos para cá em 1995 e quando eu vim morar para a área continental, eu vim com um pensamento fixo de que eu ia construir um sobrado. Só que eu não sabia, né, como é que eu ia fazer isso? Por quê? Porque as minhas condições financeiras não me favoreciam na época, né? Mas, mas eu sempre, toda vez que as pessoas me perguntavam o que eu ia fazer ali naquele terreno, eu respondia sem dúvidas, né? Eu vou construir um sobrado. E aí muitas pessoas riram, muitas pessoas não acreditaram. E então por isso que foi uma coisa muito falada na época, né? Porque as pessoas não entendiam como é que ela vai conseguir construir um sobrado se ela não trabalha fora, né? A única renda que tem, a renda é pouca e ainda tem duas filhas pequenas, né? Para sustentar. Mas eu tinha tanta certeza que ia dar certo, né? Não sei explicar, mas assim, uma vozinha interior dentro de mim me falava o seguinte: não importa o que aconteça, né? Você vai conseguir. E eu me agarrei a essa intuição, né? Me veio essa sensação de que eu tinha que construir o que eu estava em mente, né? O que eu tinha em mente. Eu já tinha, quando eu falava que ia construir, só que tem um detalhe, né? Quando eu falava que ia construir, na minha cabeça já estava construído. Eu via já, inclusive eu primeiro desenhei num papel, né? Fiz um rascunho lá. Eu não sou arquiteta, nada disso, né? Não tenho conhecimento nessa área. Aliás, nessa época não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, né? Eram muito menos os conhecimentos que eu tenho hoje. Mas mesmo assim, eu coloquei meu projeto num papel, desenhei como é que eu gostaria que fosse, né? Os cômodos da casa, do sobrado no caso, né? Como é que seria a fachada dele. Então eu desenhei tudo no papel e aquilo. Enquanto eu estava desenhando, eu estava construindo na minha cabeça como é que seria esse lugar, né? Depois de pronto. E isso me deu tanta certeza de que eu ia conseguir que começaram a vir ideias na minha cabeça, né? De como eu poderia fazer. E foi o que eu fiz. Então, nós sentamos para planejar, para conversar sobre planejamento, né? Eu não fiz sozinha, eu fiz com o meu primeiro marido na época. E nós sentamos para conversar e a nossa conversa foi a seguinte, né? Olha, o, o dinheiro que nós temos, nós não temos condições de pagar um pedreiro para fazer. Porque se a gente comprar o material, não tem dinheiro para pagar o pedreiro. Se pagar o pedreiro, não tem dinheiro para comprar o material. E aí a nossa dúvida surgiu, a seguinte dúvida surgiu, né? Então como é que a gente vai fazer? Porque a gente precisa do material e a gente precisa de alguém para fazer. E aí
eu disse o seguinte: nós vamos fazer, nós vamos construir. E na época a gente não sabia nada, sabe que é nada? A gente não tinha nenhum tipo, nenhuma informação, a gente não tinha nenhum conhecimento na área da construção, né? E aí, depois que a gente tomou a decisão de que a gente ia dar um jeito de fazer, nós começamos a buscar esses conhecimentos, né? Com amigos. Na época tinha uma cartilha que davam na casa de material de construção, e eu peguei essa cartilha e eu comecei a estudar, né? Então eu fui atrás do conhecimento, de alguma forma, porque nessa época não tinha internet, tá? Então a gente tinha que se, como se fala, buscar o conhecimento de uma outra forma, né? Então era muito mais difícil, né? Hoje não, hoje você olha na internet, tem um monte de gente ensinando tudo, né? Então hoje é muito mais fácil a gente fazer qualquer coisa. Mas nessa época, a gente tinha que buscar através de livros, sei lá, cartilhas, né? No meu caso, eu peguei uma espécie de uma cartilha na casa de material de construção, comecei a estudar, porque nessa cartilha era muito detalhada, ela ensinava como reconhecer o solo, que tipo de material que a gente deveria usar para fazer o alicerce, de acordo com o tipo do solo e tudo mais, né? Então ela explicava desde o solo até o final da obra. E foi aí que eu estudei e fui passando as informações, né, pro meu marido na época, pro meu primeiro marido, né? E então ficamos combinados assim. Eu administraria toda a parte financeira, né, para aquisição dos materiais que a gente ia precisar. Também fiquei encarregada de estudar aí de como a gente faria, né, referente à utilização do material. Eu ia passando para ele as informações. E também ele seria o pedreiro e eu seria a ajudante do pedreiro. E aí a gente começou. Aí começamos, né, a obra. E, e no decorrer da obra aconteceram alguns obstáculos. Porque foi assim, eu estava muito determinada de fazer, de construir, né? E eu tinha certeza que ia dar certo. Mas aconteceram alguns fatos assim que acabaram é, como que eu posso dizer, foram obstáculos que acabaram atrasando um pouco, né, o andamento da obra. Que obstáculos foram esses? Então foi assim, nós começamos a construir em 1995, assim que nós mudamos para cá. Nós mudamos se não me engano, foi em junho. E quando foi mais ou menos setembro, outubro, nós começamos a comprar material, começamos a preparar o solo, né, para começar a construção. Quando foi no final de 95, eu descobri que estava com câncer de intestino. No começo de 96, eu tive que fazer a cirurgia e tive que fazer quimioterapia logo depois da cirurgia. Então esse foi o primeiro obstáculo que apareceu, né? Mas, mesmo assim, a gente continuou com a obra, a gente não parou, né? Porque ele dava um jeito lá de fazer o que ele podia, sozinho, né? Enquanto eu não podia fazer. Mas eu continuava com a parte que eu poderia fazer, que era a parte do estudo, né? De passar as orientações, né? E assim foi. Quando eu estava quase recuperada daquela situação, né? Da minha situação ali vivenciada referente à cirurgia, quimioterapia, ele sofreu um acidente que quase perdeu a vida, né? Então ele ficou imobilizado por um bom tempo e, e aí eu falei, não, a obra não pode parar, eu tenho que dar um jeito de continuar, né? E aí o que eu fiz? Eu coloquei a mão na massa como pedreiro, né? Aí eu virei o pedreiro da obra e ele virou meu ajudante, porque é, ele teve o acidente, ele ficou imobilizado um braço e uma perna. Assim que ele tirou o empecilho da perna, assim que ele tirou o gesso da perna, né? Ele ficou algum tempo ainda mais com o braço, com o braço direito, se eu não me engano, e ele é canhoto, né? Então ele poderia trabalhar com o braço esquerdo, e já que era o direito que estava imobilizado, ele conseguia mexer com o esquerdo. Então o que ele começou a fazer? Começou a mexer as massas para mim, né?
ao concreto, ele mexia com o braço, que é o braço que ele costuma, né, atuar. Então, assim que ele ficou bom da perna, ele pôde me ajudar com um braço só, mexendo lá a massa para mim. E eu coloquei a mão na obra e comecei, e dei continuidade à obra para não parar, né? E assim foi até o término da obra, né? Até que eu não cheguei a terminar totalmente, né? A obra, assim, no final ela ficou lá ainda para terminar a parte de fora, reboco, essas coisas, porque depois eu tive que me mudar de lá, porque houve aí, né, a separação, e aí eu continuei morando na casa, mas depois de um tempo o, o, o meu segundo marido não se sentia à vontade, não se sentia confortável em viver numa casa que ele não tinha construído, não tinha comprado, né? Então ele deu preferência a comprar uma nova casa, né, pra gente morar. E eu concordei com ele, achei justo, né? Se ele não se sentia confortável lá, não tinha por que insistir em ficar lá. Sendo que sempre o meu objetivo sempre foi ter um lugar, né, para eu usar enquanto estou aqui e depois ficar para quem precisa. Então, eu não faço questão, eu não tenho essa coisa de é meu, né? É meu enquanto eu estou usando, enquanto eu preciso. Depois fica para quem precisar. E hoje quem está lá a minha filha mais velha, né? Antes dela morou a minha filha, a irmã dela, né? A mais nova, do primeiro casamento. E, e agora quem está morando lá é a mais velha. E é para isso, né? É pra gente usar, é para quem precisa usar. Então, o meu objetivo sempre foi esse e continua sendo esse, né? Eu tenho o prazer de buscar as coisas, mas para eu usar e depois deixar para quem precisa. E assim foi a história, assim, a história do sobrado, que muitas pessoas não acreditaram que eu ia conseguir. E eu não deixei que nada atrapalhasse, né? A gente passou por vários obstáculos e eu falei, não vou deixar isso me atrapalhar, a gente vai conseguir, a gente vai fazer. E ele vai ficar pronto, né? E ficou. Do jeito que eu queria, usei por muito tempo, né, da forma que eu quis. E tá lá, para quem precisar agora. E por que eu resolvi contar a história do sobrado? Porque eu não entendi algumas coisas que aconteciam comigo, né? Essa coisa de quando eu quero uma coisa, eu sinto que eu consigo, eu vou e faço e a coisa dá certo, né? Hoje eu descobri que o que eu estava ali exercitando naquela época era uma coisa chamada lei da atração. E eu não sabia, né? Nessa época eu não tinha alguns conhecimentos que eu tenho hoje, né? E por que as coisas deram certo? Porque eu acreditei, eu fui atrás, acreditei na minha intuição, né? De que eu posso, de que eu consigo, acreditei que eu poderia, que eu ia conseguir. E aí me vieram forças, me vieram conhecimentos, me vieram sabedoria, me vieram informações, né? E, e isso acabou trazendo para mim assim um grande conhecimento que hoje eu coloco em prática de uma outra forma, né? Porque eu tenho outros conhecimentos que me deram a estrutura para lidar, né, com esse tipo de situação. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que não desista dos seus sonhos e acredite naquela sua vozinha interior, porque quando essa vozinha fala, é a sua centelha divina, né? É o seu eu superior, é Deus falando com você e dizendo que você é capaz, de que você pode, se você acreditar. Se você acredita, né? Como Jesus diz sempre, né? Se você acredita, então você pode, então você consegue, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da história do sobrado. E eu espero que ele sirva de inspiração para outras pessoas. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é incentivar outras pessoas a acreditarem nelas, independente
do que os outros falam. O mais importante é o que você pensa e o que você acha, o que você sente, e vá atrás do que você quer de verdade para você, tá bom? Beijo no coração, gratidão e até o próximo vídeo. Então, eu achei uma cartilha para mostrar para vocês. Eu não lembro se é exatamente essa cartilha aqui, mas ela é bem parecida com a cartilha que eu usei na época, tá? Eu acredito que seja até essa mesma, que eu não lembro o nome da cartilha, que faz muito tempo já, mas eu achei essa aqui e eu tô achando que é exatamente essa cartilha aqui. Vou mostrar um pouco para vocês, ó. Mãos à obra, né? E ela mostra aqui, ó, dicas importantes para você construir ou reformar a sua casa. E aí tem uma explicação aqui, ó. Este folheto fornece informações úteis para orientá-lo na construção ou reforma da sua casa, né? E ele vai mostrar, ele vai dar informações desde o terreno, ó, o tipo de terreno, né? Para você avaliar qual o terreno, para você saber como reconhecer qual o tipo de terreno que você vai construir. Aí, ó, ele mostra detalhes, né? Tem aí toda ele é bem ilustrado. É uma cartilha bem ilustrada para qualquer pessoa saber, né? Como é que ela vai aí lidar com a construção, caso ela mesma resolva colocar a mão na obra, né? Mão na massa, como eu fiz. E se eu não me engano, foi até essa cartilha mesmo que eu estudei. É que faz muitos anos, né? Então eu não lembro claramente assim da cartilha. Mas revendo esta aqui, eu vi que, se eu não me engano, é a mesma cartilha, tá? Então, olha, ela mostra tudo, tá? E bem detalhado. Então aqui, ó, como fazer o concreto, tá vendo? Aí mostra a quantidade, é como se fosse uma receita de bolo, né? Então tem aí para cada situação a quantidade necessária de cada material, né, para você misturar. Explica por quê também, tudo direitinho, ó. Não tem como a pessoa, é, mesmo uma pessoa que não colocou a mão, né, na massa para na construção, ela consegue aí com essa cartilha fazer muitas coisas, né? E foi uma cartilha dessa aí, se eu não me engano até essa mesmo, né? Essa aqui é uma cópia da cartilha que eu usei. Eu tenho quase certeza que é essa aqui. E foi o que eu usei para poder estudar e começar a construção do sobrado. E a gente seguiu, né? Seguiu passo a passo, direitinho, reconhecimento de solo, qual o material mais adequado para aquele solo, né? Tudo direitinho. Depois pegamos também orientações com amigos, né? Que trabalhavam na área de construção. Também foi muito assim, né? Seguindo a cartilha e seguindo orientações de profissionais da área que já estavam atuando na área e ganhando dinheiro com isso. Então eles foram dando dicas também. Então nós seguimos aí todas as orientações que vieram para a gente, né, de todos os lugares, né, de pessoas que entendiam da área também. E a gente foi construindo, né, até chegar naquele resultado, no resultado que depois vocês vão ver aí algumas imagens também, né. Olha só que legal. É uma cartilha, até, ó, fala até de piso, tá vendo? Olha. Então, assim, desde a fundação da casa até a instalação elétrica também, ó, instalação hidráulica, fala de instalação de esgoto, né, ó, da instalação elétrica, tá? Então, é uma cartilha, assim, bem completa e de simples, de fácil entendimento, então não tive dificuldade nenhuma de entender a explicação que está sendo dada aqui nessa cartilha. Só fui seguindo com cuidado, passo a passo, todas as orientações que foram me chegando, né? E deu tudo certo, a gente conseguiu um bom resultado, né? Mesmo não sabendo nada de construção, a gente aprendeu aí na raça, colocando a mão na massa.